Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a vida de todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui neste canal de oração. Estamos aqui mais uma vez agora nesta tarde de quinta-feira. Hoje é dia 24 de março de 2022. Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos que nos acompanham, que oram conosco, que participam deste canal de oração, que deixa os seus pedidos, que tem sempre aqui participado conosco. Deus abençoe a sua vida. Eu creio, você que ainda não recebeu o teu milagre, a tua bênção, já está chegando. O teu milagre, a tua bênção, já está chegando e você muito em breve vai estar contando o seu testemunho para nós colocarmos aqui no ar, para a honra e glória do nosso Deus, para a edificação da fé de todos os nós. Deus é maravilhoso, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida do seu povo, Ele está conosco, Ele está com você, Ele está comigo, Ele se faz presente nesta tarde, tanto aqui na minha casa, como aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Creia, Deus está com você aonde você estiver. E nesta tarde, daqui a pouquinho, nós iremos fazer a oração da fé. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, pela sua causa, pela sua família, por todos os seus parentes, familiares, por todos os seus pedidos. Vocês que têm deixado o pedido aqui de oração, como eu já disse, eu tenho um compromisso com Deus e com vocês, de estar orando, intercedendo, clamando a Deus por seus pedidos de oração. Enquanto você está aí trabalhando, lutando, enquanto você está correndo aí de um lado para o outro, lutando, pelejando com a vida, porque a nossa vida é uma correria, nós estamos aqui intercedendo em favor da sua vida. Sua vida está coberta de oração. Enquanto você está pelejando, lutando, eu creio que Deus está trabalhando, está pelejando pela sua causa, pela sua vida. Antes de nós entrarmos no momento de oração, tem um texto aqui muito interessante, que está em João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 9, que fala a cura de um cego de nascença. É interessante nós observarmos esse texto, o que Jesus quis nos ensinar, ensinando para os seus discípulos e também para nós. Diz assim: passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Aqui Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus viu um cego de nascença. Ali os seus discípulos perguntaram para ele: Senhor, quem pecou para ele nascer desta forma cego? Porque os judeus, eles tinham um princípio, eles acreditavam que doença, a pessoa nascesse com deformidade, ou cego, ou com algum problema, pessoa que nascesse com alguma doença, ou até mesmo eles pensavam que algum problema, vamos dizer assim, alguma coisa ruim que acontecesse, eles ligavam ao pecado, porque alguém está pecando, alguém pecou, por isso que aconteceu isso, por isso que essa criança nasceu assim, por isso que aconteceu essa tragédia na família, por isso que... Então eles julgavam os acontecimentos, vamos dizer assim, ruim. Eles acreditavam porque aquelas pessoas eram pecadoras. Os pais eram pecadores, por isso que o filho nasceu cego. Ou talvez a pessoa estava em pecado, por isso que aconteceu uma desgraça na família, na vida delas. Eles acreditavam desse jeito, eles viam as atrocidades, as coisas ruins, como resultado do pecado daquelas pessoas. Mas aqui Jesus, ele fala, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então nem tudo que acontece de ruim, nós podemos julgar que é por causa, porque aquele rapaz levou um tiro e morreu, é porque ele estava no pecado, é porque ele vivia pecando. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas nem todas as calamidades, por exemplo, a gente vê umas coisas acontecendo, desaba aí, por exemplo, acontece uma chuva forte, aí o morro vem, soterra as famílias, as casas, várias pessoas morrem. Nem por isso que aquela família que morreu ali, soterrada, é que eles estavam em pecado. Nem sempre é assim.
Porque as coisas ruins podem acontecer tanto àqueles que estão numa vida em pecado, uma vida que não agrada a Deus, como também pode acontecer a nós, que servimos a Deus, que procuramos fazer a vontade de Deus. Nós temos que entender isso, que nós também que servimos a Deus estamos sujeitos às mesmas catástrofes que acontecem às outras pessoas. Se Deus não guardar, se o Senhor não nos livrar, não quiser nos guardar, Ele não nos guarda, mas se Ele quiser, Ele pode nos livrar sim. Olha assim, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse as obras de Deus. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra. E com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai e lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo. Então esse cego aqui, Jesus falou para os seus discípulos que ele nasceu assim, estava naquelas condições para manifestar a glória de Deus. Ali o nome do Senhor foi glorificado através da cura de Jesus. Fez ali um lodo, pôs no olho, um barrinho ali, pôs no olho dele, mandou ele lavar num tanque, ele obedeceu, ele lavou o olho e voltou vendo. Ali foi para manifestar a glória de Deus. Nós aprendemos que muitas enfermidades, muitas situações, Deus permite e Ele vai resolver para a glória do nome dEle. Né? Então nós não podemos julgar se pessoas estão passando assim, nessa situação, em outra situação. Nós não podemos julgar se é por causa do pecado que ela comete, ou se alguém da família dela cometeu, por isso que ela está daquele jeito. Nós jamais podemos julgar as pessoas que estão passando por uma situação difícil, né, por causa do pecado dela. Todos nós estamos sujeitos, como eu já disse aqui, aos intempéries desta vida. Todos nós. Eu estou aqui falando a palavra de Deus, pode me dar um ataque cardíaco fulminante, eu cair aqui morto. Estamos sujeitos. Então nós não podemos julgar situações ao nosso ponto de vista, né, como se fôssemos juízes, como se nós que determinássemos a situação. Os discípulos estavam desta forma. Jesus passou, ouviu aquele cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, mestre, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, como eu disse, eles tinham na mente alguma situação, por exemplo, nasceu cego, ou nasceu paralítico, ou nasceu com paralisia infantil, com algum problema. Eles tinham na mente deles que os pais eram pecadores. Por isso que o filho nasceu, estava pagando o preço dos pais serem pecadores. Os discípulos tinham isso, os judeus tinham isso na mente. Nós vamos ver Jesus tratando essa situação também, quando ali alguns galileus morreram, quando foi, né, oferecer esse sacrifício no templo. Herodes parece que feriu algum dos galileus, e eles contaram essa história para Jesus. O que Jesus respondeu? Se vós não arrependerdes de maneira tal, vocês vão perecer igual a eles. E Jesus também usou que uma torre, que tinha caído a torre de Siloé, caiu sobre 18 trabalhadores. E todos eles entendiam, sabiam daquele acontecimento. A Bíblia não narra, mas ele sabia o que Jesus estava falando. Jesus falou, você achou que eles foram mais pecadores? Porque eles estavam trabalhando para Herodes, estavam trabalhando para Roma. Você acha que eles foram pior de ter acontecido esse acidente? Se vós também não arrepender de tal maneira, vocês vão perecer como eles. E pereceram, irmãos. E eles não se arrependeram, o povo de Israel não se arrependeram. E no ano ali 70 depois de Cristo, eles pereceram. Foram cercados, foram ali quase exterminados por Roma. Milhares de pessoas morreram. O templo foi destruído, ficou nem pedra sobre pedra. Então, aquilo que Jesus falou, cumpriu. E aqui também, esse caso desse moço, desse cego, de nascença, eles pensavam, ele nasceu cego porque o pai pecou. O pai e a mãe são pecadores.
Eles estavam ali, como se diz, como juízes. Eles estavam achando que eles entendiam, que eles poderiam julgar esta causa. A Jesus não, olha só. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, muitas das vezes, tem coisas que acontecem na nossa família. Tem muitas das vezes coisas que acontecem conosco que os outros até nos julgam. Ah, daqui tá passando necessidade porque tem pecado. Ah, o filho tá assim porque eles não servem a Deus, porque não vai na igreja. E assim por vai, até acontecendo isso na vida dele porque ele merece. Está pagando aquilo que plantou. Nós não podemos julgar, irmãos. Nós devemos orar, ter misericórdia, orar por essas pessoas que estão sofrendo. Nem sempre o sofrimento, a desgraça na vida de alguém é resultado do pecado que ela está cometendo. Todos nós somos pecadores. Nós dependemos da graça do Senhor Jesus todos os dias. Estamos de pé pela graça. Nós não podemos apontar ninguém, porque nós também somos falhos. Talvez eu erro, talvez você não erra naquilo que eu erro, mas você erra em outra área. O próprio Deus, ele falou para nós não sermos juízes. Está lá em Tiago. Não podemos ser juízes. Se nós julgarmos as causas, já não somos mais observadores. Somos juízes. Quem é nós para julgar? Há um só juiz e legislador, que é Deus. Somos todos servos, irmãos. Quando nós vemos coisas ruins acontecendo, devemos orar. Não criticar. Não achar que eles são merecedores daquele mal que está acontecendo. Não podemos pensar, se nós não nos arrepender, se nós não estivermos com a nossa vida ligada em Deus, vamos ser condenados da mesma forma. Porque para Deus, a morte, Ele não vê a morte como nós vemos. Nós vemos a morte como um desastre, uma coisa ruim. Nós vemos a morte como um momento tão difícil, mas para Deus, todos estão vivos. Para Deus, Ele não é Deus de mortos. Todos estão vivos. Quando nós cristãos que acreditamos na vida eterna, quando morremos, nós cremos que passamos desta vida por uma vida muito melhor, uma vida com Deus. E nós cremos, segundo as Escrituras, que nesta vida por vir, se nós tivermos alguma deficiência física neste mundo, lá não vamos ter, lá vamos ter o nosso corpo perfeito. Vamos ter os nossos corpos perfeitos. Um corpo glorificado que não se envelhece como esse. Então, o que nós podemos tirar de lição nesta tarde? Não julguemos. Não falemos, está pagando, lá está daquele jeito porque está pagando o que plantou. Lógico, Deus trata em particular com cada um de nós. Por isso que eu falo, plantamos o bem. Devemos plantar o bem para nós colher o bem. Devemos ser misericordiosos, devemos amar. Amar quem está próximo de nós, que nos tem algo para oferecer é muito fácil. Mas a Bíblia manda nós amarmos os nossos inimigos. Aqueles que te perseguem, aquele que te calunia, aquele que fala mal de você, aquele que vira as costas para você, aquele que tem raiva de você, você tem de amar essa pessoa. É o que a Bíblia nos ensina. O cristianismo é isso. O cristianismo, quando nós vamos para o cristianismo, não é para ganhar, é para perder. Perder a nossa razão. Nós devemos ceder. Jesus, quando ele veio, ele só veio se despojando do céu, da sua deidade, da glória que ele tinha, até se tornar homem como nós. Se tornou homem como nós e foi morto, até a morte de cruz. Foi crucificado como um dos piores bandidos da época. Olha que loucura! Então, ele se despojou de si, de tudo que ele tinha, para nos salvar. Ele se deu por nós. Assim também nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus não veio destruir a alma do homem. Ao contrário, ele veio salvar. E nós também devemos fazer de tudo, irmãos, para levar as almas ao Senhor. Eu e você somos
testemunhas de Cristo. Você deve falar de Cristo quando tiver a oportunidade. Ouvindo ou deixando, as pessoas ouvindo ou deixando de ouvir, você deve testemunhar de Cristo. Dizer que Cristo é bom, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele batiza com o Espírito Santo. Ele pega o homem lá no lixo e põe ele no meio dos príncipes deste mundo. Ele é especialista para fazer isso, o nosso Deus. Pega aquele que não tem valor nenhum, dá um banho de sangue nele, dá uma polida nele e põe ele no lugar de destaque. Deus, ele faz isso com quem Ele quer. A Bíblia fala que ele exalta quem Ele quer e Ele abate quem Ele quer. Ele é soberano e tem todo o poder. Deus faz o que Ele quer. Somos servos, devemos dar graças a Deus em todo o tempo por Ele ter nos salvado. Quando os discípulos vieram ali da obra missionária que Jesus os comissionou, aqueles 70 discípulos, eles voltaram alegres, felizes, porque os demônios eram sujeitos ao nome de Jesus, eram sujeitos a eles expulsaram o demônio, eles curaram os enfermos e falaram para Jesus, opa, é muito bom, tudo isso é muito bom, mas alegrai-vos antes, que o vosso nome está escrito nos céus. Aleluia. Então a nossa alegria, irmãos, nós devemos nos alegrar diuturnamente. Sabe, porque o seu nome está escrito, o meu nome está escrito no livro da vida. Olha só que coisa fantástica. Coisa que era para nós vivermos sorridente todos os momentos da nossa vida. Saber que o meu nome, o seu nome, está escrito no céu. É bíblico isso aqui. Nós que obedecemos a Deus, que servimos a Deus, que cremos no sacrifício de Cristo, nós podemos viver contente no meio da luta, no meio da prova, no meio da dor, no meio das tribulações, no meio das catástrofes que atingem a nossa vida. Nós devemos sempre estar alegre. Por quê? O seu nome, o meu nome, não está escrito no livro de recorde, não. Muito, muito melhor. Nosso nome está escrito no livro da vida de Deus. Aleluia. E borracha do capeta não vai apagar o nosso nome de lá. Em nome de Jesus não vai. Nós estamos guardados. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos dá graça para estarmos aqui de pé. E é Ele que escreveu o nosso nome, meu e o seu, lá no livro da vida. Que bonança, que alegria. Por isso que a Bíblia fala, alegrai-vos. Por isso que Paulo tinha essa certeza. Paulo sempre fala, regozijai-vos no Senhor. Tiago fala, alegrai-vos quando passares por grandes tribulações. Olha só, parece loucura. O Tiago escreve que devemos alegrar, regozijar quando passarmos por várias provações, por várias situações difíceis. Ele manda nos alegrar. Por quê? O nosso nome está escrito no livro da vida. Foi escrito pelo sangue de Jesus. Está lá em vermelho. A Bíblia não fala isso. Eu pensando. Está lá em vermelho. Pelo sangue de Jesus. O meu e o seu nome foi escrito pela tinta de Deus. Tinta que é o sangue de Jesus. Está lá no livro da vida. Que maravilha, irmãos. Isso é motivo de nós nos alegrar. Vivermos contente. Mas pastor, o negócio aqui está feio. Mas o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Pastor, aqui a enfermidade está feia, mas o seu nome está escrito no livro da vida. Isso que é importante, irmãos. Essa vida é passageira. Tudo aqui é passageiro, isso aqui vai passar. Mas se o nosso nome estiver no livro da vida, é o nosso passaporte para a vida eterna. É a garantia da vida eterna. Então, alegremos, não julguemos. Aqui os discípulos julgaram aquele moço por estar cego. Julgaram pensando que ou ele pecou, ou os pais dele tinham pecado. Mas Jesus falou, nem ele pecou, nem seu pai, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então talvez dentro da sua casa está passando por uma situação difícil, talvez não é por causa de pecado de um, de outro, não. É para manifestar a glória de Deus. É porque Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai salvar, Deus vai entrar com providência e o nome dele vai ser glorificado. Deus faz isso. Muitas situações para o nome dele ser glorificado. Aleluia.
Graças a Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos, nossas irmãs nesta tarde. Estamos aqui com os cadernos de oração, que eu já disse. Se eu fosse você, eu colocava o seu pedido de oração para nós estarmos intercedendo. Já falei que volto a falar. Tenho um compromisso com Deus e com vocês de estar intercedendo em favor dos pedidos. Tenho que me dedicado a minha vida em oração em favor dos nossos irmãos. E temos recebido centenas de testemunhos, graças a Deus. Até os irmãos nos desculpem pelo atraso, não atraso, é porque tem bastante. Tem muito, conforme vai chegando testemunho, os áudios, eu vou pondo conforme chega para mim. Se você mandar hoje, por exemplo, eu vou pôr no dia que, lá na frente, o dia que der o dia de hoje. Tem pessoas que já mandou em janeiro, estamos aí trabalhando. Janeiro, fevereiro, já estamos em março, mas eu tenho posto 3 testemunhos por dia. E graças a Deus tem muito. Deus tem operado. Mas você que mandou seu testemunho pode ficar tranquilo. Vai no ar sim. Pode ir acompanhando aí ou de tarde ou à noite, na madrugada, né? Vai ser colocado no ar conforme a ordem de chegada. Amém? Tenha um pouquinho de paciência. E eu vou estar orando por todos os pedidos, apresentando a Deus, que o Espírito Santo continue nos iluminando, nos dando graça, falando em nossos corações, dirigindo a nossa vida e dando paz e alegria por sabermos que o nosso nome está escrito no céu. Se alegre nesta tarde. O teu nome está escrito no céu. Oremos nesta tarde. Amantíssimo e soberano Deus, é no nome de Jesus que mais uma vez eu estou aqui na tua presença, Pai. Agora nesta tarde, Senhor, meu Pai, desta quinta-feira, dia 24 de março de 2022, eu quero, Senhor, externar a minha gratidão a Ti por saber que o nosso nome está escrito no céu. Não merecemos, não somos dignos, mas é pelo sangue de Jesus que somos perdoados, que somos justificados. E por isso temos essa certeza que o nosso nome está escrito lá no céu. Pai, nesta tarde eu quero apresentar esses 2 cadernos de oração, com centenas, Pai, centenas de pedidos, centenas de nome, Pai. Senhor, pedindo uma bênção, um milagre, crendo, Pai. Eu tenho incentivado os nossos ouvintes a deixar os pedidos de oração para mim estar orando, para que eu possa estar apresentando diante do Senhor. O Senhor tem visto, o Senhor tem visto que eu tenho feito isso, Pai, apresentado os nossos irmãos. O Senhor, meu Pai querido, é testemunha que eu tenho apresentado todos os pedidos de oração diante do Senhor, Pai. Eu creio na cura divina, eu creio na libertação, eu creio no milagre. Eu acredito que o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. Meu Pai, basta uma palavra do Senhor e coisas grandiosas podem acontecer. Visita os nossos ouvintes nesta tarde. Visita cada um que está orando comigo neste momento. O Senhor sabe a necessidade, a situação que o meu irmão, que a minha irmã, que esta família está passando neste dia. Deus entra com a providência divina, Pai. Determina a bênção na vida dos nossos ouvintes. Pai, se alguém estiver enfermo nesta tarde, cura, Senhor, toca do alto da cabeça, as plantas dos pés, cura todo tipo de enfermidade, dor, Pai. Alguém que estiver com dor nesta tarde, eu quero mandar estas dores embora. Saia deste corpo toda dor, do alto da cabeça às plantas dos pés. Dor saia, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu dou uma ordem, que toda dor, toda enfermidade saia desta vida, em nome de Jesus. Pai, cura os enfermos, liberta os cativos, alegra os corações nesta tarde. Meu Pai, alegra o coração desta mulher, deste homem. Entra com a providência nesta família, Pai. Quantos lares destruídos, quantos lares abalados, meu Pai. Visita os lares, visita as famílias, visita a finança, visita a vida espiritual, a vida conjugal, familiar, a vida financeira. Abençoa os nossos ouvintes em todas as áreas, Deus.
Entra com a providência, faz o milagre na vida dos nossos ouvintes, curando as enfermidades, libertando os cativos, dando paz para os que estão tristes. Senhor, visita o emocional do teu filho, da tua filha. Senhor, meu Deus, que toda tristeza vá embora, depressão vá embora, a ansiedade vá embora. Em nome de Jesus, essa angústia, essa tristeza, vai embora em nome de Jesus. Deus abençoa o teu povo, abre portas, Pai, prospera o teu povo, alegra o teu povo, dá vitória, Pai. Ô Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a cada dia mais sermos fiéis ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais sermos obedientes à tua palavra. Pai, essa é a oração que eu faço. Senhor, já te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus, Deus seja louvado. Deus abençoa a sua vida, meu irmão e minha irmã. Toma posse do teu milagre, da tua bênção. Creia no poder de Deus. Creia que o Senhor te visitou nesta tarde. O Senhor está te tocando do alto da cabeça às plantas dos pés. Esse mal, esta dor, esta enfermidade, essa doença está indo embora. É tudo para a glória do Senhor. E você vai testemunhar para a glória de Jesus que você foi curado, liberto, que você foi tocado nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Toma posse do teu milagre. Nós estaremos aqui às 0 horas, se o Senhor permitir, em mais uma edição da madrugada de oração, da oração da madrugada. E também eu quero deixar agora um testemunho para a edificação da nossa fé. Deus abençoa a sua vida. Em nome de Jesus, ótima tarde, uma ótima noite, em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Que Deus abençoe, continue abençoando vocês muito na vida de vocês, na família, no ministério e na saúde. Esse dia 18 de fevereiro, eu pedi oração pelo meu pai e quero dizer que as pedras nos rins, ele disse que desapareceram sem remédio. Então, quero glorificar a Deus com esse testemunho, em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe.